prescrição do direito de propriedade, né? Não tem. O direito de propriedade ele não prescreve. Poucos juízes no Brasil entendem que prescrevem em 10 anos. E não prescreve. STJ também? Também. O STJ já decidiu que direito de propriedade não prescreve. E aí tem muitos tribunais que seguem essa linha, né? Agora, o legal aí, que o doutor tem uma carta na manga. Eles, de fato, não dá nem para alegar isso. Se alegar, o doutor vai falar, olha, não prescreveu, e se caso ocorresse a prescrição de 10 anos, que não é a realidade, é um entendimento totalmente contrário, né? Eles não conseguem, então, nem pela do STJ, que não prescreve, nem os próprios 10 anos também. Não consegue. E olha só, doutor, ó, o STJ, numa decisão do escritório que ficou conhecida, ele falou o quê na decisão? Eu até peguei o julgado aqui, ó, eu até anotei. Eles falam assim, ó, os direitos da personalidade, como vida, honra, nome, liberdade, intimidade e propriedade não prescreve. Então é isso, entendeu? Agora, outra coisa que o doutor tem que fazer, tem que abrir um tópico nessa peça e falar da conexão fática. O doutor pode fazer isso no pedido. Abre um tópico e fala da conexão fática. E aí, nessa conexão fática, o que o doutor faz? De novo, o doutor afirma que não se discute a posse. Não é uma ação possessória, mas sim uma ação petitória. Por quê? É outro termo que o STJ está usando, é o termo do momento. Ah, não tem conexão fática. O Alexandre Moraes falou esses dias, né? Não tem conexão fática. Então, o doutor, aproveitando, né, o que tem de mais atual, usa essa palavra. Conexão fática. Qualquer defesa possessória não faz conexão fática, porque em nenhum momento se discute a posse. Entendeu? Já coloquei também. Legal. Outra dica que eu dou para o doutor, separa os pedidos. Como tem muita preliminar, dos pedidos preliminares, do pedido de mérito. A peça fica mais organizada e o juiz, né, ou o juíza, ou melhor, os assessores que julgam no lugar deles, não vão se confundir, entendeu, doutor? Acho que a conexão ficou um pouco ruim, tá escutando? Tô escutando. Tô. Isso tudo para converter em indenização, né? Isso tudo é para converter em indenização. Ou seja, nós estamos usando a ação certa, usando o direito de propriedade a nosso favor, para converter numa indenização. Então, olha que legal, a gente está criando um raciocínio jurídico para forçar um acordo. E pedimos audiência para forçar o acordo e matar ali. Se não for possível, a outra parte não tem dinheiro, não tem condições, é ignorante, não quer fazer, nós criamos toda uma fundamentação para o juiz converter em indenização. E se der errado, um juiz maluco apresenta uma prescrição onde não tem, a gente já tem a tese recursal para chegar em terceiro grau. Então, eu falo que é uma peça blindada. Por isso essa peça, doutor, é claro que fica a critério, doutor, mas eu passo com muito carinho nas mentorias porque é importante para te proteger. Uma peça dessa é chamada peça complexa. Ela vale hoje de 10 até 20 mil reais uma ação dessa, doutor. Eu sei que a gente muitas vezes ajuda, faz um valor diferenciado, parcela, mas o cliente precisa saber disso, sabe? Numa eventual conversa, te fiz um valor diferente para te ajudar, mas eu quero que você saiba que é um caso complexo, uma peça complexa, não tem copia e cola. Hoje é praticado de 10 até 20 mil reais uma peça dessa, porque é a chamada reivindicatória parcial. A doutrina chama essa ação de reivindicatória parcial. E é verdade, né? Então é uma reivindicatória para recuperar parte do terreno. Então não tem copia e cola, não acha isso. Muito bom, legal. Nunca tinha visto falar com ele, não. Esse tipo de ação também é legal, doutor. Não é comum o juiz marcar audiência de instrução e julgamento, viu? Não é. Então, além de ser uma ação complexa, ela tem um lado bom. Normalmente não tem audiência, nem online, nem presencial, porque é matéria de direito, né? É matéria de matrícula. Tá aqui, sou dono, tem um pedaço lá que é meu. Então, não é uma audiência que vai resolver, não ajudaria provas
orais, né? Testemunhas, depoimento pessoal. E se tiver uma audiência dessa, se o juiz marcar, juíza, é sinal que ele está meio perdido, não é bom sinal não. Se o juiz soltar no meio de uma ação dessa, não deu acordo, né? Deu sequência à ação, e do nada o juiz marca uma audiência de instrução e julgamento, isso é ruim. É sinal que o cartório, ele, ela, os assessores estão perdidos. E aí o que vale a pena fazer? Se sair um agendamento de uma audiência de instrução e julgamento, é legal o doutor peticionar. Falar, excelência, entendemos que toda audiência é importante, respeitamos vossa decisão, mas vem informar que é um caso que não se discute posse, é apenas propriedade, né? Então, em regra, as provas orais não vão levar ao que vossa excelência pretende, com muito respeito, com base no princípio da cooperação. Então, dá para dar uma acertada. Por quê? Porque normalmente uma petição dessa, o assessora não vai entender. Aí ele vai falar, excelência, um pedido aqui diferente. Aí o juiz, é onde o juiz fala, então não pode desmarcar essa audiência. Então é muito comum isso. Outro ponto também, que não é favorável, é o doutor distribuir essa ação, protocolar, e o juiz a marcar uma audiência justificativa. Se sair, né, um agendamento de audiência de justificação de posse ou justificativa, que é a mesma coisa, o doutor faz uma petição em forma de excelência, por mais que respeitamos a decisão da Vossa Excelência, é importante lembrar que essa audiência é comum nas possessórias e não é comum nas petitórias. É uma ação petitória e não possessória. Por quê? Tanto a audiência de instrução e julgamento quanto a audiência de justificativa e justificação são para as possessórias. E esse é o tipo de caso que não discute a posse. Nós não temos vantagem nenhuma em levar para a posse. Eu brinco que é que nem a luta do UFC, né? Nós somos bons na capoeira, e você. Então vamos na capoeira. A gente vai levar para o karatê para apanhar, né? Eu acho que são os cuidados, são 3 pontos, né? A questão da prescrição poderia ser uma pegadinha contra nós, mas a gente já está esperto. E em regra também não tem prescrição, não vai nos pegar. Sai uma audiência justificativa, não vão peticionar. Inclusive pode até despachar. Tem juíza que cancela, a maioria cancela. Já vi casos aqui no escritório que a juíza por ego manteve. Depois ela percebeu que a audiência não tinha lógica. E a instrução e julgamento a mesma coisa. Tem muita preliminar, não esquece de separar, porque senão a gente se perde mesmo, né? E o arbitramento de aluguel, se o doutor tiver um conhecido, ou melhor, o cliente, né? Tiver um corretor, corretora, ele faz um laudo, enquanto vale o aluguel, o doutor pede a proporção, proporcional, mas faz o pedido líquido e certo, né? Senão o juiz pede para emendar. Então o valor da causa vai ser o valor da avaliação do imóvel, no caso? Vai ser, da avaliação do imóvel. O que o doutor pode fazer? Se o doutor o doutor vai sempre no valor menor para ajudar o cliente. Então, se o valor da causa ficou muito alto, vai no valor venal. Vai sempre no menor valor. O valor venal é o melhor? Vai no valor venal. Não, a avaliação do corretor é maior. Então, vai sempre no valor menor. Porque diminui o risco de sucumbência. Não vai ter, né? Não é uma ação segura, não é uma ação de risco. Mas é sempre bom a gente ficar atento, né? Então, vai no valor menor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Suponhamos que a casa vale 1 milhão, por exemplo. Eu acho que ela vale um pouco mais. E aí eu quero só reivindicar os 8 metros, se for invadidos. Então eu vou fazer a divisão pelos 8 metros do valor da casa, e é esse valor, que é só a parte controvertida mesmo, são os 8 metros. É o que eu vou levar de valor. Eu vou ser obrigado a levar o valor da casa no total. O que o doutor pode fazer? Na verdade, nesse caso, coloca o valor proporcional para diminuir o valor da causa. Faz isso sim. E tem lógica, né? E outra coisa, o aluguel também, né? Se a casa vale 1,5 milhão, nós sabemos que em regra vale 0,5 o aluguel. Alguns falam 1%, mas eu acho um absurdo, né? 0,5 é a realidade. Então 0,5, sei lá, o valor do aluguel deu 3 mil. Qual que é essa proporção? É 10% do valor do imóvel? Então 20%? Então o aluguel dá para trabalhar em cima disso. Sobre o uso capião, tem alguma preocupação? Assim, eu acho que também não configura. Não dei uma olhada. Na verdade, eu já vi vários julgados dizendo que não, mas vi alguns que sim. Até num livro meu, da editora Diniz, eu mencionei alguns julgados de uso capião de vício registral, onde entram casos parecidos. O que tem que fazer nesse caso? É importante ficar atento. Se descobrir o uso capião, se o cliente descobrir, o doutor descobrir, mais o cliente, né? Porque o doutor não vai ficar olhando o dia todo dia, não dá.
Mas se o cliente descobrir e falar, olha, entrou com o campeão, aí é importante o doutor vender um outro serviço, que é uma outra ação, outro juiz, que chama habilitação no uso campeão. Habilitação como terceiro interessado no uso campeão, para reivindicar essa parte. Mas eu falo nessa ação, como matéria de defesa, eu acho que eles vão alegar o uso campeão. Ah, não, não tem risco não. Na verdade, o advogado alegando o uso campeão está fora de risco, porque jamais um juiz numa ação dessa vai falar, olha, vou dar o uso campeão. É uma ação declaratória, né? Entre nós, é uma alegação fraca, sabe, doutor? E provavelmente é o que vai acontecer, mas bem fraquinho. Agora, se o cliente quiser também, doutor, fala isso, né, que se descobrir um uso campeão judicial tem que se habilitar e se defender, é importante. E também em relação hoje ao uso campeão extrajudicial, seria interessante e importante fazer uma peça que chama peça impeditiva de uso campeão extrajudicial. Ou seja, uma folha, o doutor faz uma folha, e aí o doutor faz um requerimento ao oficial do cartório, informando que aquele imóvel jamais poderia ser objeto de uso campeão, pois quem tem o registro é o cliente do doutor. E fica desde já demonstrada a oposição para todos os efeitos legais, onde não tem posse mais pacífica. Essa peça o doutor pode protocolar e guardar o protocolo, ou pode fazer no site do cartório. Alguns sites permitem, o doutor copia e cola e guarda o protocolo também. Por quê? Porque amanhã depois, se fizer um uso campeão extrajudicial, uma indicação diária, né? Não é comum acontecer, mas se fizer, o doutor tem a faca e o queijo para pedir a nulidade disso, entendeu? Deixa eu só para não esquecer. Doutor, essa peça impeditiva de uso campeão é cobrada por fora. É cobrado o valor de 2 salários mínimos, tá? Chama peça impeditiva de uso campeão. É uma folha só, bem simples, mas o doutor vai deixar claro que se forem no cartório solicitar o uso campeão, de parte, né, não poderia ser feito porque a posse não é mansa e pacífica. Bem simples. Essa ação que a gente vai entrar agora, né, que a gente está aqui elaborando, ela tem o poder de interromper a prescrição, no caso do uso campeão, a prescrição aquisitiva, a citação dela, ela é reivindicatória, então não interrompe, né? Na verdade, essa ação, ela em andamento, ela não interrompe, porque o STJ já julgou. O STJ chegou à conclusão que as ações possessórias e petitórias em andamento, elas não tiram a posse mansa pacífica. Só tira a posse mansa pacífica quando tem o trânsito julgado. Então, ela em andamento, ela viva, não tira. É uma alegação que a gente vai usar, né? É uma alegação que a gente vai usar quando a gente está do lado de cá. Sempre, falar que tirou, né? Que não tem posse mansa pacífica. Mas o STJ entende que tem posse mansa pacífica mesmo com a ação em andamento. A distribuição e o andamento de uma reivindicatória, uma possessória, não tira a posse mansa pacífica. Teria que ter o trânsito julgado, entendeu? Certo, mas se eu entrar hoje, por exemplo, né, e depois houver o trânsito julgado a favor da gente, retroage a data da distribuição? Não. Na verdade, se o doutor ingressar com a ação hoje, o doutor vai bater no uso campeão, vai falar, a posse não é mansa pacífica, tanto é que foi distribuída a ação tal, vai bater na falta de posse mansa pacífica, mas não numa falha no lapso temporal, entendeu? Essa daí eu achava que retroagiria a data da distribuição. Não, na prática não. A gente alega, né? E é função nossa alegar. Mas chegou lá em cima, eles vão falar que não, a posse continua sendo mansa pacífica. Então, o que faz na prática para manter a posse mansa pacífica para a gente realmente cuidar? Na verdade, a posse, ela não deixa de ser mansa pacífica. Na verdade não ocorre o interrompimento. O que ocorre que pode deixar de ser mansa pacífica, entendeu? Então vamos dizer que o doutor faz essa ação e ganha uma procedência. Transitou julgado, deixou de ser mansa pacífica. Entendi. Então, outra coisa que eu queria discutir, que é o último ponto, é sobre a solidariedade do condomínio e da construtora nessa ação. Legal. Jogar a construtora, eu costumo jogar também. Porque aí um briga com o outro, eles se matam e o doutor acaba ganhando a ação, né? É coisa feia, mas é verdade, né? Tem que falar, né? Estamos entre amigos aqui, tem que falar a verdade. Então, um briga contra o outro. Mas o que eu sempre faço? Eu sempre olho, verifico a questão da construtora. Ela não é falida, ela é ativa, a situação financeira dela é uma boa situação financeira, então eu jogo a construtora. Quando eu vejo que ela é problemática, várias ações, eu deixo quieto.
Mas se eu vejo que ela é ativa, aí joga ela no polo também. Pode jogar. O condomínio. O condomínio eu não costumo jogar no polo da ação. Eu penso em colocar por quê? Porque eu baixei o estatuto do condomínio, tem uma cláusula no estatuto muito clara que se toda a delimitação dos terrenos lotes para poder evitar esse tipo de... E eu acho que por aí eu acho que conseguiria responsabilizar o condomínio. Entendi. Já que o doutor tem essa tese, pode jogar. O máximo que vai acontecer, doutor, é o juiz dar a exclusão do polo passivo. Não vai prejudicar em nada, não gera sucumbência. Então joga sim. Ação boa, hein? Ação complexa, ação difícil e ação que tem que ser criada do zero. Parabéns, viu? Obrigado pela força. Aprendi muito. Aprendi em 1 hora que eu não aprendi em 5. Mentoria é fantástico, porque é uma forma da gente bater papo, da gente conversar sobre o assunto, tirar um peso, uma responsabilidade. É muito triste advogar sozinho, eu diria que é depressivo, né, doutor? Né? E o pior de advogar sozinho é a gente pegar, passar a mão no WhatsApp, mandar uma mensagem para um colega que se formou com a gente, e ele, por ego, falar, não, eu faria isso, nunca fez, não sabe nem como faz, e te induzir a erro, né? Ele ou ela, né? É muito legal. A mentoria tem advogados que passam comigo 1 vez por mês, 2 vezes por mês. Por quê? E eles falam isso, professor Júlio, eu estou passando mentoria, mas por quê? Eu estou ganhando dinheiro. Eu já cobro lá o valor da sua mentoria, já incluo no pacote, porque para mim é um bate-papo de uma banca de advogados, então acaba sendo mais leve a advocacia para mim. Legal, né? Então, conta comigo, precisar eu estou aqui, viu? Recomendo a quem tiver a oportunidade de fazer, porque realmente compensa, vale muito a pena. Eu acho que a gente acerta a ação, acerta a tese, precificação. É claro que o doutor tem um preço do doutor, mas é importante eu trazer isso do mercado, porque às vezes o doutor fica com aquilo, nossa, eu cobrei muito, coitado do cliente. Não, às vezes o doutor está cobrando muito abaixo, né? Então, tem que saber a realidade, né? Até para poder passar isso para o cliente, né? Verdade. Eu acho que eu cobrei um preço razoável, equilibrado. Tá bom, tá bom. Justamente por se tratar de um valor alto, eu acredito que vai ser um valor alto, eu acho que eu cobrei um valor razoável. Tá, tem que fazer isso mesmo. Na verdade, é um trabalho artesanal isso aí, viu, doutor? Não tem. Se digitar hoje no Google, modelo de peça reivindicatória parcial, né, de fração ideal, não acha. É muito técnico esse trabalho, né? Então, parabéns ao doutor também, viu? Reivindicatória parcial, isso. Isso, parcial. E é justamente para referir parte da propriedade. Parte da propriedade. Inclusive, se o doutor quiser, eu oriento despachar com o juiz. Hoje em dia, como que funciona o despacho? Manda por e-mail, eles agendam. Mudou, né? Não adianta mais ir presencial, eles nem atendem. Mas é contra o Estatuto da OAB, mas é a vida real, né? Então, manda o e-mail, e aí eles vão agendar o dia, vem agendamento, o doutor só fala o quê? Tudo bem, excelência, só para explicar bem que a gente quer a reivindicatória, porque tem um registro, não se discute propriedade. Então, não é processória. E o objetivo é recuperar a fração ideal, que foi roubada, né? Foi furtada. Então, põe a cimentinha na cabeça. E aí o doutor pode usar até, eu gosto muito, eles adoram, inclusive, excelência, acredito que nem vai chegar ao caso Vossa Excelência julgar, acho que vai ocorrer um acordo, tenho certeza disso. Aí eles já dão uma risadinha, tá tudo certo. Conta comigo, tá? Mais que um professor, você tem um amigo aqui, não tá sozinho não, tá, doutor? Fica com Deus, saúde, paz, amor, proteção, tá bom? Sempre. Na tua vida aí, viu? Tchau. Tchau. Obrigado, doutor. Tchau. Legal. E é isso, gente. Mentoria é para isso. É para tirar um peso das nossas costas, mentoria para fazer a diferença, mentoria para você, advogado, ter paz, né? Paz de espírito, proteção profissional, fazer o bem ao cliente, tá bom? Eu estou à disposição sempre para te ajudar.
Muito obrigado você que acompanhou. Sucesso na tua vida também. Paz, amor, saúde, sucesso. Que os inimigos, pessoas maldosas, mal intencionadas, nem nos enxerguem, tá bom? Como diz o sábio, né, falecido Silvio Santos, mas vá para lá, ué. Beijo grande, professor Júlio. Tchau.